aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rengrifo, e hoje, continuando nosso Bookshelf Tour, eu vou mostrar todos os meus livros de RPG. Então, vamos lá. Agora vamos começar com os livros de RPG. Tem tantos livros de RPG como livros relacionados a RPG. Primeiro, minha prateleira aqui de D&D. Primeiro, na verdade, dois livros relacionados, o Dados e Homens, do David M. Ewald, que é a história da origem de Dungeons & Dragons dos seus jogadores, que é bem legal, uma crônica de um jornalista sobre ele redescobrindo Dungeons & Dragons em geral. Saiu aqui no Brasil pela Record. E o Império da Imaginação, do Michael Whitwer, que é uma biografia, de certa forma, sobre o Gary Gygax, só que mais relacionada com a criação dele do Dungeons & Dragons, né? Pra quem não sabe, o Gary Gygax é um dos idealizadores do Dungeons & Dragons junto com o Dave Arneson. Mas o Gary Gygax é o mais importante, em geral. Reconhecidamente, né? Muito bem, então vamos por edições. O que eu tenho na segunda edição? Forgotten Realms, Guia de Campanha para Undermountain. Undermountain é a maior dungeon do Dungeons & Dragons, mais conhecida, talvez. Uma Viagem aos Reinos, que é um guia sobre o Forgotten Realms, da segunda edição. E isso que eu tenho na segunda edição. Não é muita coisa, né? Na verdade, bem pouca coisa. Algumas coisas eu pegava emprestado, na verdade, pra ver. Mas vamos agora pra terceira edição. Vamos começar com o básico, depois a gente vai pros demais. Primeiro, meu primeiro livro de RPG, talvez, comprado, livro de jogador 3.0. A edição do D&D, ela é conhecida por ter o 3.0, 3.5, né? Essa edição, ele tá bem batido, esse livro, você pode ver aqui na lateral dele, foi o livro mais usado da minha vida, talvez mais lido, mais folheado. Esse livro tá com 20 anos atualmente. Depois vem o livro do mestre, do 3.0. Depois nós temos o livro dos monstros, que é um guia com todos os monstros. Depois, na verdade, do 3.0 aqui no Brasil, começaram a sair esses suplementozinhos aqui, que eram por classe, que é o Punhos e Espadas, que ele vinha com opções para guerreiros e monges. Defensores da Fé, que era um livro com opções para clérigos e paladinos. Esses aqui são livros oficiais ainda do 3.0. Canção e Silêncio, que é o livro para bardos e ladinos. Linhagens e Tomos, que é o livro para magos e feiticeiros. E completando as 12 classes básicas, o Mestres Selvagens, que é o livro para bárbaros, druidas e rangers. Todos esses livros ainda eram da 3.0. 3.0 também saiu uma série de aventuras. Tem A Cidadela Sem Sol. Depois saiu A Forja da Fúria. Orador dos Sonhos. Pedra Fundamental. O Coração da Espiral da Presa Noturna. E a última aventura que saiu em português do 3.0, que é Horizonte Profundo. Então só dá pra chegar até o 13º nível, se fosse seguir as aventuras oficiais que a Devir lançou aqui no Brasil. Mas tem outras coisas bem legais aqui. Vamos começar agora com o Forgotten Realms. Eu vou fazer um pouco fora de ordem, mas na ordem de lançamento aqui. O primeiro livro que saiu de cenário do D&D 3.0 foi o Forgotten Realms, Reinos Esquecidos. Esse talvez seja um dos meus livros de D&D prediletos, eu adoro esse livro. Ele é um livro muito, muito legal, assim, com tanto a formação do livro como dentro do livro, o conteúdo, eu acho ele um livro maravilhoso, esse cenário. Esse livro ele era complementado pelo Monstros de Faerûn. Esse livro ele vem com uma série de opções de monstros típicos de Forgotten Realms. Eu tenho aqui também o Encontros de Faerûn, que era um negocinho que veio junto com o escudo do mestre do Forgotten Realms, que era pra você fazer encontros aleatórios no universo dos Reinos Esquecidos. Alguns dos livros do Reinos Esquecidos saíram aqui, o Crenças e Panteões, sobre deuses e servos desses deuses, vem com opções de classes para esses servos, etc. O Magia de Faerûn, que é um dos suplementos que eu acho mais legal, que ele vem com uma série de opções de classe e magias novas, e as opções de classe em geral tem a ver com magia mesmo. E
Se Crenças e Panteões é uma história sobre magia divina, esse seria mais sobre magia arcana. E o Fronteiras Prateadas. O Fronteiras Prateadas, ao invés dele ser opção de classe e de magia, esse tipo de coisa, ele vem descrevendo um cenário, uma região de Forgotten Realms. Ele vinha com um mapa bem legal, vem com uma pequena aventura, monstros da região, descrevendo diversas cidades das Fronteiras Prateadas. Terminam aqui os livros de Forgotten Realms que eram terceira edição, agora vamos falar dos suplementos que eram terceira edição, que eram ainda do 3.0, não chegaram a ser 3.5. Aventuras Orientais, um dos suplementos mais legais do D&D em geral. Apesar de eu devia ter lançado poucos suplementos, ela escolheu bem, eu acho, os suplementos que saíram do 3.0. Aventuras Orientais, ele vinha com a adaptação de Rokugan para o universo do D&D. Então ele vem com coisas como as classes de Samurai, Ninja, Shugenja, magias tipicamente orientais, inimigos, criaturas, todo tipo de coisa. Um dos livros mais interessantes, mais legais, Draconomicon, livro dos dragões. Esse é um dos meus livros prediletos também, 3.0. Na verdade, eu tô falando todos são meus livros prediletos, né? Na verdade, eu gosto de todos. Mas o Draconomicon, ele é um livro sobre dragões. Mas aí você fala assim, quanto você poderia escrever sobre dragões? Nossa, muito. Ele vem com muitos dragões novos, com muita descrição sobre os dragões, sobre a sociedade dos dragões, como eles vivem, até sobre a anatomia dos dragões. Você falar em itens, como você pode fazer itens com peças de dragão, com a escama de dragão, com osso de dragão. Tem um monte de classe dos servos dos dragões, os caçadores de dragões. E dragões, ele tá no título Dungeons & Dragons, ele é uma das coisas, um dos aspectos mais importantes do jogo, então nada melhor do que um livro só sobre dragões. Esse próximo é um livro bem divisivo, eu mesmo achava ele super legal, mas era mais uma fantasia de poder, na verdade, né? O livro dos níveis épicos. Hoje em dia eu reconheço que ele é um livro um pouquinho bobo, na verdade. O livro dos níveis épicos, ele é um livro para você fazer seus personagens passarem do nível 20, que era o nível máximo do D&D originalmente. Então ele vem com um monte de opção pros personagens serem, assim, semideuses, uma coisa, assim, absurdamente poderosa. Vem com monstros absurdamente poderosos, coisas super destruidoras, magias que destroem cidades e coisas do tipo. Ele tem algumas coisas bem interessantes, mas no geral, ele cria muitas dificuldades dentro do jogo, porque ele faz o jogo ficar muito lento pela quantidade de dados que você joga, coisas que você tem que somar, todo esse tipo de coisa. Tem aqui também o Manual dos Planos. Um livro bom, um livro bem legal. Ele nunca me chamou muita atenção na época que ele saiu, eu li ele inteiro. Mas ele é um livro sobre aventuras extraplanares, com opções de inimigos, personagens, classes, esse tipo de coisa, e descrição de alguns locais extraplanares e viagens extraplanares. Eu nunca me interessei fortemente sobre histórias extraplanares. Mas atualmente com os livros da quinta edição que eu achei mais legal sobre isso. Esses aqui agora são as expansões que tem a ver com classes, mas eles já entravam no 3.5. Então, primeiro eu vou falar alguns livros do 3.0 que não são oficiais da Wizards, que eu tenho aqui do Reinos de Ferro. Lançados pela Jambô, Reinos de Ferro volume 1, Sem Trégua. Sem Trégua ele era um suplemento, um estilo uma revista da Privateer Press, que é a criadora do Reinos de Ferro. Como o D&D 3.0 e 3.5, eles tinham o negócio que eles chamam de Open Game License, que é uma licença de jogo aberto, você pode produzir coisa à vontade com as regras do D&D, sem precisar pagar royalties para Wizards. Muita coisa foi produzida, muita coisa mesmo. Assim, até a White Wolf chegou a criar uma linha chamada Sword and Sorcery, e a Privateer Press aproveitou para criar essa linha ligeiramente steampunk, chamada Reinos de Ferro. Aqui no Brasil, eu acho que ela fez um sucesso razoável. Eu acho muito legal esse cenário. Esse é o Sem Trégua volume 2. Além do Sem Trégua, eu tenho aqui também... Você pode ver esse crime que é a trilogia do Fogo das Bruxas, livro 1, sem a capa, que eu não faço ideia de onde tá essa capa. Essa aventura não é minha. E trilogia Fogo das Bruxas, volume 2, A Sombra do Exilado. Teria a do volume 3 também, mas ela tá com o cara que tava originalmente mestrando pra gente, e parou alguns anos atrás. E um dos melhores livros de RPG que eu acho que saiu aqui no Brasil, o Reinos de Ferro, Guia de Personagens, da Jambô, volume 1. Ele é todo em preto e branco, capa dura, mas ele é maravilhoso. Esse livro tem muita opção de jogo, muita coisa sobre como você introduzir armas de fogo de uma maneira que eu acho muito mais legal no D&D. Tipo, o livro do mestre tem algumas opções, mas esse aqui eu acho que as opções são muito melhores. E as ideias de armas de fogo, as ideias de como a sociedade muda em volta das armas de fogo, eu acho que são muito melhor trazidas nesse livro. Sem falar nas máquinas, né, na mecânica, esse tipo de coisa. Você inserido isso dentro do D&D. Eu sofri uma forte influência por causa desse livro em tudo que eu crio e imagino hoje em dia. Tem o Monstronomicon,
que é um guia de monstros dos Reinos de Ferro, né? Ele vem com uma série de criaturas exclusivas do Reinos de Ferro. Não passa disso, é bem fácil de explicar. E aqui eu tenho os livros básicos do D&D 3.5. O livro de jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros. Eu acho legal essa estética dos livros do 3.5, apesar de eu achar um pouco exagerados, eu gostava mais do 3.0. 3.5 talvez fosse o D&D que tenha sido mais popular, com exceção assim, de uma época do AD&D e do D&D quinta edição atualmente, que eu acho que ninguém ganha da popularidade que o D&D quinta edição tem. Ok, terminando, agora vamos para os suplementos do 3.5. Então eu tenho aqui o livro completo do Arcano, um livro com opções para personagens arcanos, o feiticeiros, magos, warlocks. O livro completo do Guerreiro, que ele vem com opções para personagens, não apenas guerreiro, mas bárbaro, ranger, todos os personagens assim que têm um poder certo mais marcial, digamos assim. Inclusive todos eles vêm com classes básicas novas. Eu acho que o livro completo, uma das partes mais legais eram as classes básicas novas. O livro completo do Divino, ele vem com muitas opções para clérigo, paladino e algumas classes novas também, inclusive um que era acho que é o Escolhido, alguma coisa assim, que era uma espécie de um clérigo misturado com feiticeiro, que é uma maluquice do caramba. E o livro completo do Aventureiro, que eu acho que talvez ele tenha um pé ali pro Ladino. Ele vem com uma série de equipamentos novos, muita coisa legal, diferente. E eu acho um livro legal pra caramba. Acabamos a terceira edição. Agora vamos pra nossa quarta edição. Vamos fazer aqui... Ok, então vamos pra terrível e divisiva quarta edição, que ninguém gostava porque era jogo de videogame. A quarta edição começa com o livro de jogador. Na verdade, eles fizeram uma coisa certa, que foi meio que lançar os 3 livros ao mesmo tempo. Então, eles não tiveram um grande espaçamento. O livro de jogador, a quarta edição, ela vem com opções muito mais amarradas, assim, muito mais fechadas e muito mais enfáticas em combate tático. O livro do mestre, da quarta edição. Uma coisa a de se falar, o livro do mestre da quarta edição talvez seja um dos melhores livros do mestre de todas as edições. Ele aqui vem com mais ideias e uma melhor explicação de como funciona para você mestrar para alguém, construção de mundo, uma série de coisas. O livro do mestre da quarta edição é muito bom mesmo. Essas versões que eu tenho, vocês podem ver que são em inglês, porque eu comprei antes da Dervi trazer. E o livro dos monstros da quarta edição, que vocês podem ver que a capa, essa imagem aqui foi feita pelo Wayne Reynolds. O Wayne Reynolds, ele é um dos definidores dessa época do D&D. O estilo de arte dele, tanto na terceira edição como na quarta edição, são muito influentes. Aqui eu tenho o Monster Vault. Isso aqui é um pequeno suplemento que saiu do Threats of the Nature Veil. Nature Veil, ele é um cenário novo que tentaram implementar para a quarta edição. Só que a única coisa que saiu dele foi isso, o Monster Vault. Ele vinha com uma série de criaturas novas, regiões, algumas coisas, uns tokenzinhos para você utilizar, porque como eu disse, ele enfatizava combate tático, então ele usava muito tokenzinho para colocar personagem no mapa, posicionamento, esse tipo de coisa. O guia de campanha de Forgotten Realms tem uma das capas mais legais, na minha opinião, em questão de arte. Esse aqui já é em português, como você pode ver, já é o lançamento da Devir. Eu sempre pego os guias de campanha do Forgotten Realms, que eu acho que é o meu cenário favorito. O Arsenal do Aventureiro. Eu adoro livros sobre equipamento, e esse foi um dos livros mais completos, assim, do D&D em geral, que a quarta edição lançou. Depois, eles baixaram bastante a ênfase nisso. O problema da quarta edição é excesso de livros, na verdade. Eles lançaram coisa demais. Poder marcial. Poder marcial, na quarta edição existia uma divisão de onde vinha a origem do poder dos aventureiros. Então, os aventureiros do tipo guerreiros, eles tinham origem marcial. Então, guerreiro, ladino, patrulheiro, senhor da guerra, aí como ele fala, tem poder de origem marcial, porque existiam muitas classes básicas na quarta edição. E isso, na verdade, acabou se tornando um dos problemas do cenário dessa edição. E Livro de Jogador 2, que é um livro que veio com mais classes básicas, mais raças básicas, mais listas e mais listas e mais listas de poderes. Na verdade, o nível de complexidade, sabe? A quantidade de poderes que você tinha que pegar pro personagem era um negócio terrível.
A quarta edição talvez seja a edição D&D mais equilibrada, em que os personagens todos conseguem se sentir úteis. Isso é uma coisa que você tem que pensar como relevante durante o jogo. Mas, ao mesmo tempo, é uma edição muito complexa de se jogar, que exigia muito movimento tático, era quase um jogo de miniaturas. Esse aqui é... Vamos começar agora a quinta edição, né? Esse aqui é meu escudo do mestre da quinta edição. É o escudo básico, antigo. Ele tem uma versão nova já, com uma imagem que eu acho mais legal até. E falam que tem muito mais informações. Agora nós vamos para a quinta edição. Começando, Starter Set. Primeira coisa da quinta edição que saiu foi o Starter Set. O Starter Set ele vem com o que é considerado talvez a melhor aventura de quinta edição, que é chamada Lost Mine of Phandelver. Ou Phandelver, que é com PH. O Lost Mine of Phandelver, ele é uma aventura que vai do primeiro até o quinto nível, que é tipo, uma das melhores aventuras introdutórias que eu já vi na minha vida. Talvez seja a melhor aventura. Ela é muito, muito legal. Ela vinha com uma série de... o Starter Set ele vinha com fichas prontas, um conjunto de dados, tudo que você precisava para jogar com o mestre. Aí, pro básico da quinta edição. Player's Handbook, a versão da quinta edição. O Player's Handbook ele foi o livro que alcançou múltiplas vezes o livro mais vendido da Amazon mundial. E quando eu digo, e não é na categoria RPG, não é na categoria fantasia, é livro mais vendido. Para você ver o nível que o D&D quinta edição atingiu de popularidade. Uma das coisas que ajudou foi Stranger Things, inclusive vai sair uma caixa oficial do Stranger Things do D&D. O segundo livro mais importante depois do Player's Handbook é o Monster Manual. O livro da quinta edição é um livro extremamente útil, gordinho pra caramba, muita coisa. Ele é bem maior do que o da quarta edição, porque da quarta edição eu achei meio sacanagem, eles dividiram os monstros em diversos livros. A ideia desse era não lançar vários livros dos monstros, na verdade, quando eles lançam monstros, é em outros livros que tem outras temáticas. O Monster Manual, ele é um livro repleto de monstros, você vai ter monstro pra caramba pra usar. Sem falar que as artes da quinta edição são as melhores de todos os tempos, assim, na minha humilde opinião. O Dungeon Master Guide, o livro do mestre. O livro do mestre da quinta edição ele é bem legal e muita gente ignora muita coisa que está nesse livro, porque assim, o quinta edição, uma das vantagens dele é ele ser um jogo extremamente modular. Ele tem muita coisa para você utilizar, muitas regras alternativas. Essas regras alternativas vêm no livro do mestre, elas não vêm no livro do jogador. Então você tem que aprender a usar essas regras alternativas através daqui. Dá para você transformar o jogo totalmente através das regras alternativas do livro do mestre. Eu utilizo algumas regras alternativas que meus jogadores nem percebem. Mas depois eu falo que ninguém me questiona, né? Eu falo assim, não, mas regras tiradas do livro do mestre, que são muito legais. A primeira aventura da quinta edição saiu, que aventura em termos, né? Você fala que é aventura, mas é uma campanha praticamente, né? Essa aqui é uma aventura em duas partes, chamada a saga, as duas juntas, é chamada de Tyranny of Dragons, né? Eu fiz uma resenha até pra vocês. Essa aqui é o Horde of the Dragon Queen, que eu acho bem legal. Apesar de ser bem, assim, nos trilhos, essa aventura, eu acho que é uma aventura legal, introdutiva. E ela foi feita em conjunto com a Kobold Press. Isso é uma coisa muito legal, apesar de eles não terem feito um Open Game License do mesmo jeito que a terceira edição. A quinta edição, ela fez muitas parcerias. Então, as aventuras iniciais saíram, elas foram feitas em parcerias com os times da Wizards of the Coast, com alguns dos produtores de conteúdo de D&D. A outra aventura é o Rise of Tiamat, que encerra, ela vai bem longe, se você juntar as duas aventuras dá pra chegar até o 16º nível. Essas aqui, então, foram feitas pela Wizards of the Coast com a Kobold Press. Essa aqui é a Prince of the Apocalypse, ela é uma releitura de uma famosa mega aventura chamada Temple of Elemental Evil. Inclusive eu tenho até o jogo tabuleiro delas, depois eu mostro. O Prince of the Apocalypse, ele é uma aventura que começa mais ou menos no 5º nível, e ela vai acho que até o 16º, não, 10º, eu não sei se ela vai tão alto assim. É uma aventura legal, traz um cenário interessante, mas talvez ela seja uma das mais fracas que saíram no geral. Uma parte muito boa dessa aventura é que ela trouxe novas opções de personagem e uma série de magias legais novas. O Prince of the Apocalypse foi feito em conjunto com o time da Sasquatch Games. Uma das minhas prediletas, absolutamente, assim, das campanhas do D&D que saíram até agora, é o Out of the Abyss. Out of the Abyss, ele é uma aventura que se passa toda no Underdark, toda no subterrâneo de Forgotten Realms.
você joga toda a aventura sem nunca ver o sol, digamos assim. Só descobrindo cidades subterrâneas e regiões completamente loucas, assim, malucas, enfrentando demônios terríveis. Out of the Abyss, ele é uma aventura que eu acho que traz muita coisa legal. Tipo, o início dela é fantástico, os personagens começam como prisioneiros, totalmente sem armas, sem nada, eles têm que se virar, têm que fazer uma escapada da prisão, e depois tem que conseguir os itens pouco a pouco. Out of the Abyss foi feito em parceria com a Green Ronin. Pra quem não conhece, a Green Ronin, que é quem faz o Mutants and Masterminds, uma série de outros RPGs, e ela fez uma parceria com a Wizards pra lançar essa aventura. A aventura, que é considerada talvez a melhor que tenha saído até hoje, não sei se é a melhor, eu não posso ter certeza, mas eu acho fantástica, assim, eu acho muito, muito boa, é a Curse of Strahd. Curse of Strahd, ela é também uma releitura de uma aventura clássica, que é o Castle Ravenloft. Essa aventura, ela transporta os personagens para Ravenloft, que é uma região de terror sombrio, parece assim, meio Europa século 17, 18, alguma coisa assim. E o legal é que ela pode ser usada a partir de qualquer universo. Então, tipo, por exemplo, se os personagens estão em Forgotten Realms, eles podem ir pra Ravenloft. Inclusive, ela dá um gancho correto pra isso. Curse of Strahd, ele tem, inclusive, uma coisa que veio junto que eu acabei pegando, que é o Tarot Deck. O Tarot Deck, ele é uma espécie de um deck de tarô mesmo. Típico do Forgotten Realms, que vem com os personagens de lá, porque uma parte do jogo ela é feita usando isso aqui. Você tem que fazer umas coisas modulares dentro do jogo, umas coisas que alteram, que podem mudar completamente a história, e você tira na sorte essas coisas, você tira através desse joguinho de baralho. Ele tem opções para você usar no lugar os dados, mas se você tiver o jogo de baralho, lógico que fica mais legal. Curse of Strahd é a primeira aventura da Wizards of the Coast sozinha, ela não fez parceria com ninguém para fazer essa aventura. Mas ela era ainda uma releitura de uma aventura antiga. Já Storm King's Thunder, ela é a primeira aventura totalmente da Wizards of the Coast, totalmente original. Storm King's Thunder, ela é uma aventura, assim, não linear, de alto nível, eu acho. Teoricamente, ela teria que começar lá pelo 4º, 5º nível, mas os inimigos são bem difíceis, e ela não tem um caminho claro, você pode fazer ela de muitas maneiras, mas é uma aventura bem diferente, bem legal. Tem muita coisa pra você encontrar. Agora, quando a Wizards parou um pouco de lançar aquele monte de aventura, começou a lançar uns suplementos diferentes, né? Volo's Guide to Monsters, ele é um livro dos monstros, digamos assim. Vem muito mais monstros diferentes, criaturas diferentes, e essas criaturas, só que não apenas as criaturas, ele vem com descrições sobre a sociedade, sobre como pensam essas criaturas, assim. Porque você tem que pensar nas criaturas de forma mais orgânica, como que elas existem dentro do mundo, não apenas quais são as estatísticas delas para combate. Então, acho que essa é a grande sacada do Volo's Guide to Monster, na verdade. Ele descreve os orcs, os devoradores de mentes, todas essas criaturas como inimigos muito mais bem formulados, com mais carne. Também saiu o Sword Coast Adventures Guide. Esse aqui é praticamente o livro que descreve Forgotten Realms dentro da 5ª edição. Ele fala do universo de Forgotten Realms, dá umas opções de jogadores diferentes aí, umas opções de classe, umas coisinhas bem, bem diferentes. Na 5ª edição não tem muita opção grande, não tem muita mudança, mas Sword Coast, ele é o que traz essas coisas. E é bem legal também. Xanatar's Guide to Everything. Pouca gente sabe, esse aqui é o livro mais vendido do D&D depois do livro do jogador. Ele passou muito tempo entre os livros mais vendidos também na Amazon em geral. Ele é o suplemento de D&D, 5ª edição, que contém mais opções de jogo. Ele tem muitas opções novas para classe, na verdade, aquelas subclasses, que são as classes que você pega durante o jogo, depois que você já escolheu a sua classe básica. E o Xanatar's Guide to Everything vem com magia nova, vem com novas regras para criação de item. Ele vem com uma série de ideias diferentes, de coisas bem modulares, bem legais. Eu acho que provavelmente é o melhor suplemento realmente que saiu. Tales from the Yawning Portal. Tales from the Yawning Portal, ele não é uma campanha única, uma aventura única que segue uma linha. Na verdade, ele readapta diversas aventuras clássicas para a 5ª edição. Ele traz desde as aventuras dos D&D clássicos para antigo, D&D, AD&D, essas coisas, até versões da 3.0 e aventuras da 4ª edição também. Duas aventuras que vocês viram aqui na 3ª edição, elas reaparecem aqui, que é a Cidadela Sem Sol e a Forja da Fúria. Elas são readaptadas pro Tales from the Yawning Portal. São duas aventuras. Se você seguir as aventuras na ordem, você consegue jogar do primeiro até o 16º nível, na verdade. Isso eu acho divertido. Apesar que é difícil ligar uma aventura a outra, porque elas passam em locais muito diferentes, muito longínquos uma da outra.
Tomb of Annihilation, essa é a campanha que eu estou jogando com o meu grupo atualmente, o pessoal tá quase terminando, na verdade. Eu gosto pra caramba dessa campanha porque ela se passa num cenário completamente diferente, que é Chult, um cenário meio selva, uma mistura de África com Amazônia, na minha opinião. Tem dinossauros, tem criaturas, tem mortos-vivos, tem civilizações antigas, civilizações bem avançadas, tem muitas armadilhas e a selva é o lugar mais terrível. Sem falar que ela traz um conceito assim que é muito, muito bem quisto nos RPGs old school, que é o X-Crawl, que é aquele negócio de você abrir o mapa pouco a pouco. Você tem um mapa todo em branco e o mestre sabe o que tem no mapa, os jogadores não, e os jogadores vão abrindo o mapa, tipo, andando bem aos poucos e tem que manter os recursos deles e tudo mais. O Tomb of Annihilation traz essa ideia. Agora a gente tem as coisas mais modernas já do quinta edição. Os lançamentos mais recentes. Waterdeep Dragon Haste. Waterdeep Dragon Haste, ele traz um conceito bem diferente dos aventureiros eles se envolverem em um haste. Um haste é uma espécie de um roubo elaborado, assim, como se fosse assim, você roubar uma obra de arte ou um banco ou alguma coisa assim. E o Dragon Haste, ele também é uma aventura que tem um vilão modular. Você pode trocar o vilão, jogar várias vezes a aventura com vilões diferentes, esse tipo de coisa. Waterdeep Dragon Haste, ele também se passa em Waterdeep, que é a maior cidade dentro de Forgotten Realms. É uma cidade gigantesca que fica na Costa da Espada, uma cidade extremamente cosmopolita, você pode encontrar todo tipo de gente, criatura e coisas dentro da cidade de Waterdeep. E Waterdeep Dragon Haste foi seguido ou quase concomitante com Waterdeep Dungeon of the Mad Mage, porque bem embaixo de Waterdeep fica a maior dungeon de Forgotten Realms, e a maior dungeon que é conhecida entre o Dungeons and Dragons, na verdade, que é a Under Mountain, né, que é a montanha subterrânea, digamos assim. A montanha subterrânea foi criada pelo mago louco Halaster Blackcloak, e a Dungeon of the Mad Mage descreve essas profundezas terríveis, esses muitos níveis cheios de criaturas muito diferentes. O Dungeon of the Mad Mage, ela vai do quinto nível até o 20º nível, e é a primeira aventura que dá pra você chegar no 20º nível, se você seguir ela até o fim, que é o Dungeon of the Mad Mage. Porque ela é uma aventura legal, porque você não precisa seguir ela inteira, você pode, tipo, seguir uma parte, sair, fazer outra história, depois voltar pra ela, porque ela é uma aventura que ela depende mais do local do que de uma história. Você não tá seguindo uma história, você tá seguindo um local, você tá explorando um local. Então essa é a ideia do Dungeon of the Mad Mage. Um dos livros que eu estou lendo atualmente, que eu gosto pra caramba, Mordenkainen Tome of Foes. Mordenkainen Tome of Foes, ele é como se fosse um manual dos planos aí da quinta edição. Ele vem com diversas descrições sobre criaturas planares e raças bem diferentes, mas ele vem com uma enorme descrição sobre a Blood War, porque dentro do D&D existem demônios e diabos, e eles são diferentes, né? E demônios e diabos são inimigos uns dos outros, na verdade. E eles estão num conflito eterno, assim, lutando dentro do inferno e etc. E essa é uma história, assim, bem complexa e bem interessante, na verdade, de ser explorada. Além disso, ele descreve a sociedade dos elfos, a sociedade dos anões, os halflings, que são aquelas raças básicas que a gente conhece aí no livro básico, só que não são muito exploradas profundamente aqui. A gente conhece muito mais sobre eles, sobre a cultura deles. E no final ele traz uma série de criaturas novas, né, monstros diferentes, é uma coisa bem legal. Finalmente esse livro aqui, apesar dele ter saído com autorização da Wizards, ele não é um livro exatamente da Wizards of the Coast, mas é um dos livros mais legais de D&D que eu li ultimamente, que é o Art and Arcana, a Visual History. O Art and Arcana, ele traz a arte do D&D ao longo do tempo, desde a criação do D&D até atualmente, até a quinta edição, e como a história do D&D pode ser contada através da arte dele, das modificações dessa arte e tudo mais. O D&D, ele é um jogo complexo, completo, muita coisa aconteceu na história dele. E por que é difícil existir um RPG maior do que o D&D? Você consegue ver facilmente nesse livro. E olha que é só um livro focado em arte. Então, vamos continuar. D&D. Tem o Mundos da Magia, que é, na verdade, um monte de imagem de AD&D. Eu também tenho o First Quest, que é um dos suplementos que saíram aqui de AD&D, com uma série de coisas. Tá tudo bem solto aqui, confuso. Mas dá pra encontrar mais ou menos. E Shadowdale, Vale das Sombras, do Forgotten Realms. Na quarta edição ficou faltando as duas aventuras que saíram em português, que é o Fortaleza do Pendor das Sombras. Essas aventuras eram bem preenchidas, bem cheias de coisa. E
Labirinto da Espiral do Trovão. As aventuras eu gostava delas porque elas vinham com mapas bem caprichados, na verdade. Não, acho que são coisas legais de vir numa aventura. De AD&D, então, aqui eu ainda tenho Aventuras de Undermountain e Conquistando os Reinos. Então tem um monte de coisa de AD&D bem aleatória, misturada. De D&D 3.0, tem esse pequeno suplemento que saiu aqui pela Devir, que é o Faroeste Arcano, que é, na verdade, uma ideia de você introduzir, fazer um cenário de Velho Oeste para D&D. Então você usa as classes, as raças, tem novas opções aqui para você fazer um universo de Velho Oeste. E no D&D 5ª edição, talvez você já tenha visto, eu tenho as aventuras do Goodman Games, Glitter Doom, Fate Sisters Fate, Pillars of Pelagia, Warlock, Into the Dragon's Maw, Raiders of the Lost Oasis, Fantastic Encounters. Essas 7 que eu passei foram as que foram financiadas durante o financiamento coletivo inicial. Essas com certeza as pessoas vão receber numa tacada só. As demais, quem fez o financiamento completo vai receber todas também. Aí a gente continua aqui com Eye of the Leviathan, The Fallen Temple, The Castle in the Sky, The Archmage's Lost Hideaway, Forgotten Hive, Mystery Under the Monastery, Beneath the Keep, e por último, The Drowning Caverns of the Fish God, que é a última aventura do 5th Edition Fantasy, que saiu pela Goodman Games, que são as aventuras de 5ª edição. Aproveitando algumas das minhas primeiras coisas de RPG aqui que eu tenho também. O Fast Play do 3DT, que saiu na Dragão Brasil, vinha junto com uma das revistas do Dragão Brasil. Depois eu peguei o livro básico do 3DT, o manual 3DT revisado e ampliado, que era já mais caprichadinho. Só Aventuras, da Dragão Brasil, que vinha com aventuras prontas para o 3DT. O Manual do Aventureiro para 3DT. Tormenta para 3DT, o Novo Mundo de Aventuras, que é o cenário brasileiro, a versão antiga que vinha na Dragão Brasil. E um especial Reinado, que são umas revistas bem legais, descrevendo todo o reinado de Arton. Eu tenho o volume 1 e o volume 2. Não, eu tenho o volume 1 e o volume 3. O volume 2 eu emprestei para uma pessoa no ensino médio e a pessoa sumiu, nunca mais apareceu. Da Jambô eu também tenho o Dragon Age, o RPG de fantasia sombria. O Dragon Age, essa é a caixa básica. Existe um livro básico bem encapuchado, grandão. Essa caixa aqui vinha no mesmo esquema de toda a caixa inicial. Vem com fichas prontas, uma versão rápida das regras, para você evoluir também, uma aventura em geral, e um conjunto de dados. Tudo que você precisa para jogar inicialmente com seus amigos. Só precisa, além do que vem aqui, só precisa de lápis borracha. Coisas soltas estão por aqui. Dicionário de termos D20 System, saiu pela editora Mantícora. Eu não sei porque eu tenho isso, é coisa que eu comprei em evento de RPG. Tem o Arquivos Paranormais, que é o RPG de fantasia urbana que saiu pela AVEC recentemente. E vamos começar agora os meus RPGs mais antigos. Mago Ascensão, um livrinho bem gasto aqui. Na verdade eu peguei ele usado de uma amiga minha por um valor bem irrisório. Ele é do Mundo das Trevas, o antigo Mundo das Trevas, né? Tenho também aqui o Vampiro à Máscara, essa é a 3ª edição do Mundo das Trevas. Tem também aqui o Vampiro das Trevas, também é da 3ª edição do Mundo das Trevas, antigo. Todos esses aqui foram lançados em português pela Devir. Eu também tinha o Lobisomem do Apocalipse, mas ele não está aqui recentemente. Está com um amigo meu, eu praticamente dei o livro para ele. Esse aqui é do novo Mundo das Trevas, que foi lançado depois. Então eu tenho aqui Vampiro Requiem, a releitura do Vampiro à Máscara. Lobisomem, Os Destituídos, que é a releitura do Lobisomem Apocalipse. Mago, O Despertar, a releitura do Mago Ascensão. Eu adoro esse livro, Mago Despertar, eu acho fantástico. Eu gosto muito do Mago Ascensão, tem gente que acha que o Mago Ascensão é muito superior. Eu acho o Mago Despertar mais legal, mas é minha opinião polêmica. Changeling, Os Perdidos, eu também acho uma versão mais legal do que Changeling Sonhar. Changeling Sonhar eu acho meio
bobalhão, assim, sabe? Aquele negócio de jogar com fada mesmo, com duende, umas coisas bizarras assim. Changeling, eu acho que ele tem uma ideia um pouco mais adulta em relação a isso, e que tem mais a ver com o que é Changeling, de fato, são as criaturas trocadas, as pessoas que são trocadas por criaturas no nosso mundo. Changeling, Changeling e os Perdidos também eu acho que tem uma narrativa muito legal dentro do livro. E aí tem os livros básicos aqui do Mundo das Trevas. O Mundo das Trevas você precisava do livro básico para poder jogar os outros. Ó, o Mundo das Trevas, o manual básico. É legal que só com esse manual básico você já consegue jogar com humanos e já fazer uma historinha de terror interessante. E ele tem alguns livros que saíram. Tem alguns livros que saíram de expansão do básico, ó, que é o Antagonistas, veio com uma série de inimigos, umas ideias bem legais de terror. E Lugares Misteriosos, que também é um outro livro que eu acho bem legal, que vem com uns locais meio assombrados, etc. Eu, utilizando esses 3 livros básicos, eu já fiz uma campanhazinha para uns amigos meus, inclusive a Thaís jogava, que o pessoal gostou bastante dos aspectos de terror. Tem aqui também os 3 escudos do mestre. Eu sou louco por escudos do mestre, você não viu, eu tenho todos do D&D, mas aqui eu também tenho o do mago, do vampiro, esse vermelhinho, e do lobisomem. Continuando aqui, coisas mais recentes, eu tenho o Reinos de Ferro. Essa versão já é uma versão com regras próprias, ele não é dependente do D&D, você pode jogar só com o livro básico. Esse é um livro fantástico, eu gosto bastante do Reinos de Ferro, já tinha falado quando eu estava apresentando os outros livros do Reinos de Ferro. Essa é uma versão única, autossustentável. Autossustentável. Essa é uma versão assim que você só precisa desse livro, ele já vai ter uma série de inimigos, já vai ter as magias, já vai ter tudo pronto. Ele foi lançado pela Jambô, que lança os livros do Reino de Ferro. Também eu tenho o Aventuras Urbanas, que eu acho um dos suplementos mais legais do Reino de Ferro, que saíram aí recentemente. Aventuras Urbanas, ele vem com a ideia de aventuras dentro de megacidades, porque Reino de Ferro eu acho que é um RPG bem urbano, na minha opinião a parte legal é a parte urbana dele. Se fosse a parte selvagem eu gostaria do D&D normal. A parte urbana do Reino de Ferro é a parte que eu acho criativa, interessante, diferente. Ainda dentro dos RPGs da Jambô, tenho o Mutantes e Malfeitores, que é um RPG de super-heróis. É um dos meus RPGs prediletos, assim, em geral. Ele usa o sistema do D20, o sistema da Open Game License, do 3.0 e 3.5, para fazer uma série de opções de super-heróis. Eu tenho os livros ainda do Poder Supremo, que é um livro sobre criação de poderes e novos poderes, novas opções de poderes. O Manual do Malfeitor, que apesar do nome, na verdade, ele seria mais um manual do mestre. Ele vem com uma série de ideias para antagonistas, esse tipo de coisa, para você... regras alternativas para o jogo do Mutantes Malfeitores. Muita gente que acha o jogo mecanicamente ruim do Mutantes Malfeitores provavelmente nunca leu o Manual do Malfeitor. O Manual do Malfeitor ele vem com uma série de opções e ideias para você melhorar muito a experiência do Mutantes Malfeitores. Tenho também o Agentes da Liberdade. Agentes da Liberdade ele vem com uma ideia um pouco shield, se você acompanhar a Marvel, por exemplo, que é a ideia de você ter uma agência de controle de super-humanos e você jogar com os agentes dessa agência, na verdade. Podem ser com superpoderes, pode ser que não. Pode ser que eles só enfrentem criaturas com superpoderes. E também aqui o Livro da Magia, que você pode ver claramente, esses aqui são o Doutor Estranho, a Zatanna e o Constantine, apesar de que você não pode falar isso, senão eles são processados. O Livro da Magia, ele vem com ideias de aventuras mágicas dentro do universo dos super-heróis. Então você vai fazer aventuras bem focadas em magia, porque tem muita história de magia, desde Thor, Mulher Maravilha, essas coisas dentro dos super-heróis, e aí você cria isso como um universo dentro dos super-heróis. Legal de super-heróis em geral é que eu acho que você pode fazer qualquer coisa, desde história de bem ficção científica, aliens, viajando para outros universos, outros planos, até histórias de fantasia, tudo na mesma campanha. E finalmente, Mutantes Malfeitores 3ª edição, que eu peguei recentemente. Esse aqui é até um dos RPGs que eu estou lendo. Eu gosto pra caramba dessa edição, eu acho fantástica essa edição, e eu tô torcendo muito para que a Jambô lance os livros oficiais da DC. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria, porque existem livros oficiais da DC dentro do jogo do Mutantes Malfeitores 3ª edição, que aí ele traz as fichas dos personagens da DC, o universo da DC para você utilizar. Agora vamos pro Guerra dos Tronos, RPG dessa série de livros, série de TV, que faz pouco sucesso, né?
Guerra dos Tronos RPG é o livro mais vendido pela Jumbo Editora, só por causa do Game of Thrones, né, da série em geral. Na verdade, pouca gente pega as expansões, mas eu acho um RPG muito legal. Eu achei ele um RPG muito bom, muito divertido. Perigo em Porto Real, ele é uma aventura bem completinha que veio, que a Jumbo lançou. É uma aventura bem caprichadinha. E também uma das expansões que a Jumbo lançou é o Escudo do Mestre do Guerra dos Tronos. Vinha junto com uma aventurazinha que é o Casamento do Cavaleiro. Essa aventura, ela é uma aventura introdutória, talvez, bem divertidinha, mas eu acho que ela serve bem pra ideia. Continuando aqui com uns livros meio aleatórios, tem um livro-jogo, Feiticeiro da Montanha de Fogo. Primeiro livro-jogo que a Jumbo lançou aqui no Brasil. Pra quem não conhece o livro-jogo, ele é uma espécie de RPG pra você jogar sozinho. Só com esse livro você consegue jogar sozinho. Você faz seu personagem e você se aventura e o livro vai te dando opções. Ah, se você vai fazer tal coisa, vai pra página tal. Se você vai fazer tal coisa, vai pra página tal. Basicamente é jogar sozinho. O livro-jogo sempre foi uma coisa muito popular nos anos 80, 90. E ele teve um ressurgimento aí recentemente. Esse aqui é da série Fighting Fantasy. É o primeiro livro da série Fighting Fantasy, que foi escrito pelo Steve Jackson e o Ian Livingstone. Eu acho que esses livros-jogos são ótimos presentes pra criança e adolescente, na verdade. Ou gente que não consegue, por exemplo, grupo de RPG. Se bem que hoje em dia, na era da internet, você consegue jogar online, né? Tipo, eu não digo MMO, eu digo jogar RPG mesmo, tradicional, online. Peraí. Esse aqui é um manual de conversão do Vampiros. Ele é um manual pra você usar as regras do Vampiro Requiem, só que com o universo do Vampiro à Máscara, ou vice-versa, digamos assim, pra você trocar. Eu acho mais legal você usar as regras, porque o universo do Vampiro à Máscara é mais legal, só que as regras do Vampiro Requiem são melhores, são mais bem feitas, mais organizadas. Então, por isso que esse manual de conversão eu achei um negócio bem legal. Esse aqui é um RPG nacional muito popular hoje em dia, tem umas versões bem mais legais, que é tem uma versão muito mais legal dele, recente, que é capa dura, toda caprichada. Old Dragon. Old Dragon, ele é um RPG que ele emula, de certa forma, ele cria um ar, um estilo dos RPGs antigos, meio AD&D ou D&D antigão. Além do livro básico, eu tenho 2 livros dele, que é a aventura O Forte das Terras Marginais e A Cripta do Terror. Esse aqui foi o primeiro teste da Galápagos Jogos com RPGs, que é o RPG Fronteiras do Império, de Star Wars. O RPG Fronteiras do Império, ele é um RPG feito para você jogar não com Jedi. Os problemas de jogar o RPG de Star Wars é que todo mundo quer ser Jedi. E com Fronteiras do Império, ninguém pode jogar com Jedi, todo mundo joga com contrabandista, mercenário, todo tipo de personagem, menos Jedi e menos Sith, menos usuários da Força. Até tem regras pra você usar a Força, mas é só alguém que não conhece a Força, não sabe utilizar. E até tem o sabre de luz, mas mesma coisa também, a mesma ideia. Isso é um problema e uma vantagem na hora de esse RPG. Que esse RPG é muito legal, muito bem feito, as regras são muito boas mesmo. Eu até gostaria de fazer uma resenha mais completa sobre esse RPG, mas esse RPG não fez sucesso quase nenhum, acho, no Brasil, o que é uma pena. Ainda mais que, sei lá, Star Wars é super famoso e esse RPG não faz sucesso, que coisa estranha. Esse é o GURPS, quarta edição. O famoso GURPS é o Generic Universal Role Playing System, que é um sistema genérico universal de jogo de papéis. Então, ele é um RPG que serve para você criar qualquer universo, criar qualquer mundo para jogar dentro desse RPG. Então você pode jogar fantasia com GURPS, pode jogar fantasia, você pode jogar ficção científica, pode jogar RPG de super-heróis, pode jogar qualquer coisa com GURPS. GURPS ele tem uma série de regras para tudo. O pessoal considera GURPS muito empacotado de regras, tem regras demais. Na verdade não é que ele tem regras demais, as regras você usa se você quiser. Ele tem muitas opções, na verdade. Isso que talvez seja o problema dele, mas eu acho que é um RPG muito legal por si só. Além do módulo básico, eu tenho aqui também... além do personagens, tenho também aqui o campanhas. Basicamente, um é um livro de jogador, o outro é um livro do mestre, praticamente. Ambos da quarta edição, ambos da Devir, ambos são a única coisa que a Devir lançou da quarta edição, que é uma pena. Porque GURPS é um jogo, assim, razoavelmente popular e muito, muito bom. Os suplementos de GURPS, eles
compreendem tudo o que você imagina. Tem fantasia, tem super-heróis mesmo, tem muita coisa. Essa foi uma das melhores apostas da Devir ultimamente, que é a Bandeira do Elefante da Arara, nosso RPG totalmente brasileiro. Assim, existem outros RPGs brasileiros, mas esse ele tem o toque brasileiro mesmo. O RPG, o cenário dele é o Brasil colonial, e ele é um Brasil colonial com fantasia. Então, além daqui da edição expandida que eu tenho, que é a que saiu recentemente, eu também tenho o escudo do mestre dele, inclusive autografado pelo ilustrador. A aventura que vem com o escudo do mestre, que é a misteriosa Sesmaria de Dom Perestrelo. Bem difícil falar o nome dessa aventura. E Capitania Real do Rio de Janeiro, que é uma expansão muito legal, monstros novos, um monte de opção nova. Esse é um livraço. Vamos começar agora os livros da New Order. Vamos começar aqui pelo Sétimo Mar. Eu já fiz resenha desse livro. Sétimo Mar é um RPG de piratas. Todo mundo conhece dessa maneira, mas eu não diria que é de piratas, eu diria que é um RPG de swashbuckling, né? Que é um RPG de heroísmo e duelos e esse tipo de coisa. Uma coisa meio Três Mosqueteiros, esse estilão ali, Robinson Crusoe, esse tipo de coisa. Realmente tem muito a ver com piratas, assim. E é um RPG bem divertido, bem fácil de se jogar, regras bem leves e muita ideia para interpretação e para resolução de eventos. O próximo aqui que eu tenho da New Order é o Numenera, que vocês sabem que é um RPG que eu amo. Numenera, puta, é um RPG fantástico, tem um dos melhores cenários que eu já vi. Numenera é um cenário de ficção científica meio misturado com fantasia, na verdade, porque a ficção científica é tão avançada que ninguém sabe a diferença dela e da magia. E eu tenho, além do livro básico, algumas coisas do Numenera. Tenho... Isso aqui é um mapa do Numenera. Vocês vão ter que acreditar em mim, que é o mapa do Numenera, tá? É o mapa do Numenera, pronto. E... Tenho aqui uma aventura, que é o No Vale Púrpura. E essa aventura que é Vórtice. Além disso, também tenho esse escudo do mestre super legal do Numenera, que eu acho muito bom. Mais livros da New Order. The Strange, o RPG que eu já fiz a resenha. É um RPG de ficção científica que basicamente você pode fazer qualquer universo dentro dele, que os personagens estão viajando entre esses universos. Inclusive universos ficcionais que já existem, eles podem viajar para o universo do Senhor dos Anéis, sabendo que é um universo ficcional, criado pelo J.R.R. Tolkien, esse tipo de coisa. The Strange, ele explora umas ideias muito interessantes. Tenho também aqui o Shadowrun, livro básico. E Shadowrun, livro básico, edição de luxo. Ele tá de ponta cabeça, tá, pronto. Dá pra ver o dragãozinho, né? Eu fiz um unboxing desses livros aqui originalmente. Shadowrun é absolutamente um dos meus RPGs prediletos. Ele é um RPG de cyberpunk com fantasia. E eu gosto pra caramba dessa ideia. Esse aqui é meu Shadowrun quarta edição. Esse Shadowrun aqui é o quinta edição. Esse Shadowrun aqui é o quarta edição. Que é uma edição limitada que eu tinha do 20º aniversário, né? Tenho também aqui o Senhor dos Anéis, RPG. Esse é o sistema Coda, que saiu na época dos filmes do Senhor dos Anéis. Esse RPG é horroroso. O sistema dele é muito ruim. É muito difícil de jogar, tem um monte de coisa ruim. Mas o material que saía dele era fantástico, o material era muito legal. Inclusive eu tenho até uma das coisas que é o Mapas da Terra-média, que saiu pela Devir por causa dele. Pra quem é fã do Senhor dos Anéis, isso aqui é inestimável. O Mapas da Terra-média é uma das melhores coisas que saíram. Descrições de áreas da Terra-média, tudo com arte fantástica. Tipo, o RPG em si não era legal, mas isso era. Tem um outro RPG do Senhor dos Anéis. Esse dessa vez é um RPG bom pra caramba. É o Um Anel. Aventuras Além do Limiar do Ermo. Esse RPG, se eu não me engano, ele é italiano, ele vem com um conjunto de dados próprio muito legal. Esse RPG foi uma puta aposta da Devir. A arte dele é muito boa, o RPG em si é bem feito. Esse é o RPG legal pra você jogar Senhor dos Anéis. O MERP é outro, né, o Middle-earth Role Playing Game, só que o MERP, ele já é meio datado, já tem muitos problemas dos RPGs antigos. Esse eu acho que é um RPG moderno, muito mais legal pra você jogar Senhor dos Anéis. E o último livro da New Order que eu tenho, que estava separado porque eu estou lendo ele, Crônicas RPG. Crônicas RPG, ele é um RPG totalmente brasileiro, escrito pelo Pedro Borges. Ele é um RPG modular de fantasia medieval,
você pode fazer desde medievalismo clássico, sem fantasia, sem magia, até, assim, bastante magia. Ele é adaptável, você pode usar para qualquer cenário de fantasia, mas é só fantasia. Ele não é... Ele é só espada e escudo e magia no máximo. Não tem... Você não pode adaptar para nada moderno, que eu acho que não daria muito certo. A ideia dele é de fantasia pura, só briga corpo a corpo. O Crônicas, ele tem muitas ideias interessantes. Eu estou desenvolvendo uma resenha recentemente para ele, então logo logo você vai ver aí muito mais sobre RPG, eu falo mais sobre ele. Então é isso, esses foram os meus livros de RPG, talvez tenha alguma coisa perdida por aí em casa, mas então, se tá escondida, provavelmente porque não vale a pena eu mostrar também. Espero que você tenha gostado, até mais. Então é isso por essa parte da Bookshelf Tour. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.